Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus continue junto aos nossos corações. Nós estamos na parte do Livro dos Espíritos que trata do nosso retorno ao plano espiritual. E quando se fala de retorno ao plano espiritual, tem muita gente que treme um bocado, que se sente muito incomodado em falar em torno de um tema desse. Eu estou tranquilo para falar sobre isso. Não estou tremendo nem um pouco. Não é que eu seja uma alma purificada, evidentemente, porque aqui está citado que aquele que já está sem apegos em relação à matéria tem um despertar tranquilo. Se tem a consciência em paz, vai despertar tranquilamente no plano espiritual. E numa das respostas, a que fala sobre o conhecimento do Espiritismo, é muito interessante que o Espírito não procurou colocar um peso maior no conhecimento que o Espiritismo fornece ou nos dá. Porque ele diz que a prática do bem e a consciência pura são o que tem maior influência. Porque eu posso conhecer, eu posso saber e estar classificado como espírita imperfeito, aonde Allan Kardec diz o seguinte, isso está no capítulo 3 do Método, no livro dos médiuns. O espírita imperfeito é aquele que sabe e não se modifica. Eu não vou falar dos outros religiosos, vou falar da gente. Vamos falar de nós, porque realmente, o se transformar num ser puro, nós já temos a plena consciência que isso não será possível numa única existência. São muitas coisas, muitas ciências, é necessário conhecer, saber, é necessário nos transformarmos em espíritos sábios, em espíritos aonde o amor prevaleça plenamente em sua alma, para que nós possamos, então, já nos considerarmos numa condição superior, espiritualmente falando. E, evidentemente, por isso, aceitamos a encarnação e a reencarnação, porque precisamos dela. Sem ela, não é possível nos tornarmos anjos. Com uma única existência, ou numa única existência, ao desencarnarmos, ficaríamos na colheita obrigatória daquilo que semeamos nessa única existência. E nos olhando, nos autoanalisando, percebemos que nós temos dias de anjo e temos dias de almas muito imperfeitas. Ora, estamos em sintonia com as lições que Jesus nos trouxe e até acordamos muito bem. E até despertamos com a vontade de ser bons. E até queremos ser mais
pacientes, tolerantes, compreensivos, indulgentes. Mas no ponto do ônibus, aquele que não tem carro, se o motorista não parar, como a maioria dos aqui presentes tem o seu carro aqui à porta, provavelmente não tenham esse tipo de aborrecimento. Mas, na direção do volante, na condução desse veículo, quantas vezes a paciência, a tolerância, a indulgência, e vai por aí afora, se perde pelo caminho. Na primeira fechada que se leva. Naquele primeiro oportunista que corre e toma a vaga. Então nós vamos percebendo que se nós vamos desencarnar, evidentemente, será até, temos que encarar isso de uma forma natural, nós venhamos passando por esse estágio de uma perturbação, e como diz aqui na resposta que os espíritos deram à questão proposta por Allan Kardec, que nós passemos por uns momentos de readaptação a essa situação do espírito que definitivamente deixou o corpo de carne. Quando nós vamos dormir, e é Allan Kardec que fala isso no seu comentário, quando nós vamos dormir, e também na pergunta 402 do Livro dos Espíritos, que iremos estudar daqui a uns 2, 3 meses, Allan Kardec indaga ao plano espiritual. Como podemos julgar da liberdade dos espíritos durante o sono? Espírito aqui ele se refere a nós encarnados. Como é que eu posso julgar esse grau de liberdade que eu tenho durante o sono? No terceiro parágrafo, o Espírito colocou o seguinte: o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Então, toda vez que nós tiramos um cochilo, toda vez que nos recolhemos ao leito para dormir, ou melhor, para o corpo adormecer, nós passamos por esse processo do desligamento parcial em relação ao corpo. E vamos contactar aqueles espíritos com os quais, de uma certa forma, através dos nossos atos e ações durante o dia, fomos, através do pensamento e dos nossos desejos, os buscando. E se eles estão encarnados ou desencarnados e parcialmente liberados do corpo ou em relação ao corpo, nós nos encontramos, nós nos revemos. Daí, os espíritos constantemente nos recomendarem o quê? Leia uma página do Evangelho, leia uma página edificante, positiva, antes de dormir, faça a sua prece e rogue ao bom Deus o amparo e a proteção para a sua noite de sono. Porque, durante essas horas, estamos, de uma certa forma, num processo de liberação, aonde iremos buscar certos locais e ambientes, ou nos aproximarmos desse ou daquele espírito com o qual nos afinizamos. E o resultado desses encontros irá refletir quando nós retornarmos ao corpo, despertando esse corpo e começando as nossas atividades no dia seguinte. Há muita gente que diz assim: eu quando chego em casa estou tão cansado, tão esgotado, que eu tento rezar, mas mas não tem problema não, que eu completo a reza do outro lado. Eu não sei se dá para completar, porque é interessante que, geralmente, quem afirma isso não perde capítulo de novela.
Se a vizinha bate para comentar a última novidade do prédio da rua, o sono vai embora rapidinho. Então, os nossos interesses nos automotivam a buscar determinadas posições dentro da vida ou não. Mas há uma outra informação nessa resposta que os Espíritos deram. Quando dormimos, ficamos durante certo tempo no estado em que nos encontraremos de uma maneira fixa depois da morte. Todo dia de noite, bom, como eu tenho insônia, mas não é por causa disso que eu não quero dormir, não. Porque quando a gente fala isso, eu comentei isso uma vez no Centro Espírita, e algumas pessoas vieram dizer, é por isso que eu não gosto de dormir. Eu tenho um certo receio de dormir. Mas por quê? Não, porque você acabou de fazer um estudo aí que, de uma certa forma, nós estamos treinando para isso quando vamos dormir. Então, se eu não dormir, de uma certa forma, eu estou escapando de morrer. Disse assim, meu filho, você vai morrer em estado de vigília. Não tem problema, você não tem que ter esse tipo de fobia, de preocupação, de medos, do pânico, essas síndromes que às vezes nos aterrorizam tanto, porque de uma certa forma isso nos tumultua a alma. E desencarnar com a alma tumultuada não é uma coisa boa, porque iremos dificultar aquele tipo de ajuda e socorro que os bons espíritos poderiam nos dar. Vamos dormir tranquilamente, sem nos preocuparmos se iremos acordar ou não no dia seguinte, porque o importante é você deitar em paz. De preferência, deitar com a consciência tranquila. Porque se você despertar, não mais no corpo, mas no plano espiritual, você irá realmente, talvez, ter uma surpresa. Por essa eu não esperava. Estou desencarnado. E uma das coisas interessantes que nós passamos para vocês, porque nós vamos lendo certas obras, e André Luiz é pródigo em narrar essas situações, em que uma das coisas que a gente pode perceber que está desencarnado são através de algumas manifestações ou de fatos ou coisas que iremos perceber. Uma delas é que se você acordar no leito de hospital e estiver um médico sorridente para você, uma enfermeira sorrindo para você, um auxiliar de enfermagem, um técnico te tratando muito bem, você pode contar que está desencarnado. Porque você vai estranhar um pouco. Tem enfermeiros e médicos e técnicos aqui. A grande maioria não procede assim, e nós temos que levar em consideração o estresse que essa profissão gera. O cansaço, o esgotamento que essa profissão gera. Mas essa é uma maneira da gente encarar com um bom humor essa situação. Em vez de ficarmos criando medos dentro da nossa alma, em relação a um fato que irá acontecer mais cedo ou mais tarde. Já dei uma vista geral aqui no auditório, ninguém está para desencarnar agora. Fiquem tranquilos. Mas então prossegue aqui o nosso amigo Allan Kardec, com essas respostas, nos dizendo que essa perturbação, após a morte do corpo, a separação da alma do corpo, que já foram os dois temas primeiros estudados desse capítulo do Livro dos Espíritos, aonde nós já vimos que essa separação não provoca sofrimento na alma, o corpo sofre, mas, em geral, os laços já estão tão rotos em relação ao corpo que você passa a vivenciar mais a vida do espírito do que do corpo físico.
A questão da perturbação, como diz aqui, o espírito vai variar muito de acordo com a elevação do espírito que está desencarnando. Eu, de vez em quando, eu paro para pensar assim. Eu tenho uma rotina de trabalho. Já sou aposentado, mas tenho uma rotina de trabalho. Em relação, principalmente, à casa espírita. E também ao grupo familiar ao qual estou ligado por laços de situação espiritual, estou vinculado. Então, nós participamos de situações no lar, de situações na sociedade, de situações dentro da nossa casa espírita. E uma vez, eu parei para pensar o seguinte: se eu estivesse agora desencarnado, como é que eu iria reagir diante dessa situação? Eu procuraria me manter calmo, eu entraria em pânico, eu começaria a pedir socorro a todos os santos que eu conheço, a todos os benfeitores espirituais. Eu ficaria muito agitado, muito preocupado, porque algumas coisas não foram resolvidas a seu tempo. E não há como resolver tudo. Mas é interessante que há determinadas pessoas que parece que têm um pré-aviso. Num companheiro de trabalho que acreditava em Deus, dizia-se vinculado a uma religião, porque ele costumava responder naquelas pesquisas que se faziam, então ele dizia que era adepto daquela religião, mas não frequentava o templo, não ia à igreja, mas acreditava em Deus. E houve lá um período que nós começamos a observar que ele começou a comprar umas pastas e a fazer um monte de acertos, xerox de documentação, e começou a montar pasta, e nós começamos a olhar aquilo, e um dia perguntei a ele: ué, fulano, por que você está fazendo essas pastas todas? Não, eu já quero deixar tudo aqui organizado, porque se acontecer alguma coisa, eu disse assim: por quê? Você está achando que vai morrer? Ele disse assim: vira essa boca para lá, que eu não estou pensando nisso. Aí eu falei: mas é interessante que você está tendo um comportamento de quem está achando que, não, eu só quero deixar tudo organizado. Porque a minha mulher é meia parada, o que não é o caso da maioria aqui, claro. É meia parada, não vai saber se movimentar, resolver as coisas, e eu quero deixar tudo já escrito, fez roteiros, digitou páginas e mais páginas. E um dia ele me deu para ver aquilo, mas era uma pilha assim, então, os documentos, xerox, tudo escrito. Dali a 30 dias foi embora. Desencarnou. Eu fiquei muito surpreso, porque com o Espiritismo a gente vai começando a ver esses sinais, observando essas alterações de comportamento, e eu cheguei à conclusão que ele estava para partir. Só que eu fiquei pensando assim: puxa vida, naquele dia que eu perguntei se ele estava achando que ia desencarnar, ele ficou muito assustado com a ideia. Então, o que é que eu fiz? Como bom espírita, cheguei aqui na casa espírita, cheguei junto a determinado médium, que já até está desencarnado também, no plano espiritual, pedi que um determinado guia desse assistência a ele. Porque ele acreditava em Deus, mas a questão da vida extra-matéria, a vida no plano espiritual, ele não gostava muito de entrar nesse tipo de conversa, não gostava e ficava muito reticente em relação a essas coisas, embora se afirmasse um adepto de uma religião. Todo adepto de uma religião que não tem o conhecimento do Espiritismo, se só o Espiritismo resolvesse essa questão de nós aceitarmos a morte com naturalidade, se só ele resolvesse, como ficariam os adeptos de outras religiões? Toda religião diz que há vida após a morte. Não há uma que não diga. Umas têm uma interpretação, outras um outro tipo de
de visão sobre essa situação chamada morte, mas todas elas informam, olha, o corpo morre, mas a alma prossegue. E vai, de uma certa forma, umas afirmam passar por um julgamento, outras dizem vai ficar dormindo, esperando o grande juízo final e etc. E vai por aí afora as interpretações. Mas o nosso amigo, ele nunca se aproximou disso. Embora, na resposta que os espíritos deram a Allan Kardec na 165, diz textualmente que a prática do bem e a consciência pura são o que tem maior influência na redução desse tempo de perturbação após a morte do corpo físico. Então, aquele que desencarna com uma quantidade de ações no bem, com uma quantidade de gestos, sejam eles materializados em ações, sejam eles através da palavra, sejam eles através do pensamento, do sentimento, do desejo de socorrer, porque nós temos a caridade material e a caridade moral. Se através disso nós conseguimos deixar a nossa marca positiva nos corações alheios, com certeza, ao desencarnarmos, mesmo que tenhamos que passar por esse estágio, aqueles que foram beneficiados e já aprenderam o valor da palavra gratidão, porque há os que ficam indiferentes, mas aqueles que sabem o valor da palavra gratidão, quantos pensamentos e sentimentos e preces não irão se elevar a favor dessa alma recém-desencarnada? Como é bom sermos bem lembrados do que às vezes a pessoa chega lá no caixão e falar assim, graças a Deus levaram ele. Vai, sabe-se lá o que vai, para onde vai, para onde está mandando. Eu assisti isso mais de uma vez. Em geral, nós temos um certo receio de não tecer palavras elogiosas ao defunto. Vocês já foram, com certeza, a velórios. Bom, há pessoas aqui que talvez não gostem de ir a velórios. Mas, de qualquer maneira, os que vão, em geral, o que a gente escuta falar? Ele era tão bonzinho. Ai, mas era um anjo em vida. Eu digo assim, que coisa estranha, era um anjo, era tão bonzinho, ninguém ouvia falar dessa bondade toda. E a gente fica até surpresa com as palavras que são ditas pela maioria das pessoas. Agora está descansando em paz. E isso para espírita não funciona mais. Porque a gente tem uma consciência diferente do que é a desencarnação, o que é a morte. Muitos realmente poderão se colocar num estado letárgico, muito próximo do sono, se tiverem a crença numa religião que ensina que após a morte é isso que acontece. E você se auto-coloca nessa posição. Mas a grande maioria vai despertar. A grande maioria vai se ver numa situação que, pelos apegos, pelas ligações com a matéria, pelo pensar única e exclusivamente naquilo que lhe vinha mais de próximo à vida material, o desvincular-se disso, o diluir essa ligação, é que gera um estado de perturbação. É que acaba gerando um estado de perturbação mais ou menos acentuado. Allan Kardec fala no seu comentário que esse estado pode durar segundos, minutos, horas, meses ou anos. E nós ficamos pensando
a própria situação do espírito André Luiz, e o citamos, porque o filme Nosso Lar, baseado na sua obra Através do Chico, coloca isso claramente, a situação dele, aonde ele confessa que frequentava, tinha uma religião, frequentava uma igreja, comparecia ao ato, mas que não dava muita importância àquilo que era dito. Não prestava atenção nas palavras. Quem sabe, se tivesse prestado atenção, teria tido um período de perturbação mais curto, porque ele fica na região umbralina durante 8 anos. 8 anos. E ficamos assim pensando, mas como é possível alguém ficar num estado de perturbação durante anos? Mas embora Kardec não tenha colocado aqui, em relação aos muitos anos, há espíritos que podem ficar até séculos. Então, a nossa não é propriamente preocupação, porque a intenção dos espíritos, a intenção de Kardec não é assustar a quem quer que seja, mas, de uma certa forma, é nos chamar a atenção para termos um certo cuidado com as nossas ações no dia a dia, com os nossos apegos, com a nossa maneira de ver a vida, e não ficarmos tão fixados nessa existência como se ela fosse a única, e percebermos que reencarnamos, voltamos, como na pergunta 132, que já foi estudada aqui no sábado, quando falo dos objetivos da encarnação. E o primeiro que é citado na resposta é que a encarnação visa o nosso progresso espiritual, para que possamos nos transformar em espíritos puros. E reafirmamos, não dá para ser numa encarnação só. Precisaremos, sabe-se lá de quantas. Mas, de qualquer maneira, é aproveitarmos hoje que estamos sendo chamados a atenção para um tema desse porte, para que nós possamos o quê? Nos preocuparmos no nosso dia a dia em pôr em prática essas lições que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos e que novamente o Espiritismo vem colocar para nós, dizendo, olha, essas lições você já conhece. Você já passou anteriormente por religiões que apresentaram essas lições, que mostraram esses caminhos para você. Agora, eu agora tenho um conhecimento mais aprofundado sobre essas questões. Eu efetivamente acredito nisso? Nem digo aquele que está chegando pela primeira vez à casa ou se aproximando do Espiritismo ainda, mas aqueles que já estão há algum tempo vinculados ao Espiritismo. Porque o propósito não é ficarmos aqui da tribuna deitando moral nas consciências alheias. Eu estou comentando em torno do tema, o nosso irmão irá comentar sobre um tema do Evangelho, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa irmã está ali na condução, na direção de um trabalho mediúnico, porque a reunião pública é um trabalho mediúnico também. E todos nós já conscientes disso tudo aqui. Então, se realmente eu acredito nisso, se efetivamente estou fazendo os meus esforços de me tornar uma pessoa melhor dentro da vida, com certeza, quando chegar o momento de eu me despedir deste corpo físico, eu pelo menos terei o merecimento de receber um tipo de apoio espiritual diferenciado. Porque o meu esforço, ou os meus esforços,
serão reconhecidos pelos benfeitores espirituais. A maneira como vou abrir os olhos no plano espiritual irá variar muito. Há espíritos que despertam praticamente segundos após a morte do corpo. Há companheiros que precisam passar por uma leve sonolência para despertar num ambiente mais tranquilo. E aí nós vamos falar uma coisinha que é muito importante. Em relação àquele que parte, o nosso comportamento o ajudará muito nesse processo de despertamento no plano espiritual. É natural sentir a saudade, é natural daquele momento, das primeiras horas, em que não vamos ter, posteriormente, a presença física, a pessoa encarnada, vinculada àquele corpo, junto a nós. É natural experimentar esse sentimento do vazio, de não ter mais diante dos seus olhos aquele nosso querido amigo, aquela nossa querida amiga, aquele amor da nossa vida, mas é importante que o nosso irmão está nos primeiros estágios de acordar no plano espiritual. O que poderemos fazer para facilitar esse processo em relação a esse nosso irmão? Nos desesperarmos? Nos afligirmos? Nos indignarmos contra Deus? Permitir que a revolta nos tome o coração, nos desequilibrando? E, de uma certa forma, ao pensar naquele que partiu, que está, às vezes, há poucas horas no plano espiritual, saltando esses sentimentos, esses pensamentos, será que isso irá ajudar ao nosso irmão nesse processo de sair desse estado de perturbação para um estado de consciência plena da sua situação, da sua realidade, da sua nova posição dentro da vida, como um recém-desencarnado? Meus irmãos, nós podemos fazer muito uns pelos outros através da ação do pensamento. Podemos nos ajudar mutuamente, orando uns pelos outros. E lembrar em relação àqueles que partiram, não pelo seu gesto mais infeliz, não pelas suas atitudes, às vezes, não muito simpáticas, mas por que não relembrar aquela situação mais positiva na vida do companheiro? Será que isso não será mais benéfico a ele? Será que essa lembrança não poderá ajudá-lo a sair mais depressa desse estado de perturbação? Porque as atitudes infelizes, as ações negativas, todos nós passaremos pelo crivo do tribunal da nossa consciência. Eu não preciso ser juiz de quem quer que seja, nesse nível de julgamento moral, porque todos nós temos as leis de Deus na nossa consciência. E mais cedo ou mais tarde, nós iremos nos autoanalisar e verificar aquilo que foi positivo ou negativo na nossa vida de encarnado. Então, ninguém precisa ficar relembrando situações. Para quê? Numa obra de André Luiz, é colocada ali uma situação dentro do velório, parece até que está virando palestra de finados, né? Mas tem a ver com perturbação espiritual. Porque se trata da desencarnação. O tema central é esse, desencarnação. E há uma obra de André Luiz onde se cita que um determinado médium no estado de Minas desencarnou. Como disse lá um dos participantes, presente ao velório, este aí está levando para o túmulo muitos segredos.
Graças a Deus, não era um médium fofoqueiro. Era um médium discreto, porque essa é a postura do médium. O médium autêntico, espírita cristão, é esse. Então ele levou para o túmulo, ele sabe de segredos. E há um fato, um crime que ocorreu, que ele sabe quem foi o mandante. Mas isso é coisa para se comentar no velório? Mas os espíritos estavam ali presentes, o guia do médium, recém-desencarnado, isolaram o espírito do médium, trataram de cuidar dele, só que o fulano começou a relembrar o fato e começou a acusar uma determinada pessoa que já estava desencarnada. O que aconteceu? O nosso irmão desencarnado, citado no bate-papo dentro da capela, resolveu aparecer no enterro. Não tinha nada a ver com fulano, com o corpo que estava ali no caixão. Mas você começa a falar, o pensamento vai longe. E o espírito ainda não estava muito bem situado no plano espiritual, estava ainda naquela fase de se autoanalisar, consciência pesada, estava ainda num processo de desequilíbrio. Aquelas vibrações, aqueles pensamentos o atraíram para aquele local. E quando viu o outro falar sem conhecimento, nós somos pródigos nisso. Você está numa roda de fofoqueiro, tu não quer ficar para trás. Você inventa, você quer ibope. Você quer fazer parte do grupo, aí você cria até mentiras, inventa, para ficar ali no contexto, porque senão, se você não acrescenta, você não faz parte. E o fulano está falando, o espírito está escutando, não está gostando da história, e resolve, então, acompanhar o fulano. Pode se assustar, porque é verdade isso. Acontece que você colhe o que semeia. Você planta, vai colher aquilo. O espírito acompanhou. Na 402, não ocorre o nosso desligamento parcial durante o sono. O espírito ficou, não tinha o que fazer mesmo, né? Ficou lá esperando, as horas passando. A casa do fulano também devia ser uma porta aberta para esse tipo de presença espiritual. O espírito entrou e se acomodou e ficou esperando. A hora do sono, fulano vai dormir. Quando ele sai do corpo e dá de cara com o espírito, toma um susto. O susto foi tão grande que ele resolve voltar logo para o corpo. Mas você não espanta o espírito porque volta para o corpo. O espírito continuou no ambiente e foi em cima dele, cobrando aquela atitude, aquelas palavras que não correspondiam a uma realidade. O fulano acorda e diz assim: eu não devia ter comido tanto. Olha só o efeito do que eu comi. Está vendo? É abusar no jantar e a gente põe a culpa na comida. Se bem que realmente não se deve deitar com o estômago muito cheio. Mas o espírito ficou indignado. Porque muitos desencarnam e continuam a ter o mesmo comportamento de um ser humano qualquer. As paixões, os sentimentos, os desejos nos acompanham. Se as coisas negativas ficassem com o corpo que vai para a sepultura, que coisa boa, né? Mas tudo isso nos acompanha. E muitas vezes o somatório disso tudo aumentam mais ainda o grau de perturbação. Então, que nós possamos, com esse estudo de hoje, estarmos mais atentos. Porque nós vamos desencarnar. E há uma situação aqui no comentário de Allan Kardec, quando ele fala o seguinte, que essa perturbação vai variar de acordo com o caráter do indivíduo e segundo o gênero de morte.
E ele cita alguns exemplos. Por favor, se nós tivermos familiares que passaram pelo processo, que nós possamos, acima de tudo, ter essa consciência de ajudá-lo com as nossas preces, porque é isso que importa. Não estamos aqui citando o que está no comentário de Allan Kardec, mas não é para trazer lembranças desagradáveis à nossa cabeça na manhã de hoje, mas apenas ver que, nessas situações, o espírito tem uma surpresa maior com esse instante do desenlace. Mortes violentas, o suicídio, um acidente, essas situações, quando você tem um AVC, entra em coma e desencarna, ferimentos. Quer dizer, ele cita esses exemplos e nós ficamos pensando, meu Deus, se eu passar por esse momento, eu tenho conhecimento, mas será que esse conhecimento já operou transformações profundas na minha alma? Aí é que é importante você estar no dia a dia exercitando e pondo em prática no que você conhece, o que você já sabe. Porque tudo isso vai, se nós vamos intimamente nos transformando e melhorando, com certeza, ao desencarnarmos, mesmo que seja por um processo desse nível, e como nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações, esse quadro geral que assistimos, de mortes às vezes tão dolorosas, que nos sensibilizam a alma, e também quando somos atingidos diretamente num familiar querido, que nós possamos lembrar do que já estudamos e escutamos numa casa espírita, e rogar a Deus as forças para nos mantermos em equilíbrio, para que através dessa postura equilibrada nós possamos ajudar com o nosso pensamento, o nosso sentimento, através de uma rogativa, de uma prece, a esses que partem dessa forma. Não sabemos por quais experiências iremos passar ainda. E, de uma certa forma, esse conhecimento prévio, somado ao bem que eu já sou capaz de fazer, e através desse trabalho de ter a minha consciência o mais tranquila possível, em relação ao bem que faço e ao mal que eu deixo de fazer, que eu me nego a fazer definitivamente, com certeza isso irá proporcionar, no momento em que eu tiver que partir, seja de que forma for, eu terei condições de pelo menos passar por aquele breve sono, terei todo um apoio, toda uma sustentação, e há inclusive no livro, eu coloquei aqui até essas Obreiros da Vida Eterna, o prefácio de Emmanuel, um prefácio que apresenta a obra Obreiros da Vida Eterna, que foi André Luiz que escreveu através do Chico. Emmanuel coloca para a gente o seguinte: ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. Todos nós um dia iremos desencarnar. E eu não tenho que ficar com essa fobia, com essa fixação em torno da morte. Apenas eu tenho que aceitar como algo que vai ocorrer naturalmente na minha vida. E que eu preciso estar me preparando, não como certas pessoas fazem. Meus avós fizeram isso. Compraram roupa. Levaram 35 anos para desencarnar. E eles diziam, não, essa roupa, esse terno, tudo branquinho.
Achava bonitinho aquilo, porque tinha 6, 7 anos, abriam uma gaveta, então eu vou lidando com a morte já há muito tempo. Então, eles falavam, conversava-se naturalmente em torno disso. Minha avó era médium, comentava, via os espíritos, e me deu uma série de orientações antecipadas para o que viria algumas décadas depois, inclusive. Mas ela dizia, olha, o terno do teu avô, esse é o meu vestido, sapato, tudo bonitinho. Foram passando os anos e a família ficava na expectativa. Tá a roupa lá dentro da gaveta, aquela roupa você vai ter que tirar de vez em quando, que é branco, né? Tem que tirar, pegar sol, quarar, botar, fazer alguma coisa, vai ficar amarelo daqui a pouquinho. O branco vai amarelar. Foram desencarnar com quase 90 anos. Eu não sei se isso é uma simpatia para segurar no corpo. Eu não sei se isso era uma simpatia que eles estavam fazendo. Mas a minha avó dizia que não queria dar trabalho a ninguém. Que gostava daquela cor, que iria assim. E é interessante que nunca apareceu com aquela roupa. Nunca se mostrou espiritualmente com aquele vestido. O corpo foi sepultado, mas o espírito, quando aparecia para familiares, era vestido com uma roupa que ela normalmente usava no dia a dia. Que interessante. Que, de uma certa forma, confirmava a identidade dela. Então, foi um médium. Era uma mulher analfabeta, mas que nunca, quando batiam a sua porta, aqui em Raiz da Serra, pé de serra, na subida de Petrópolis, isso há 70, 80 anos atrás, vocês imaginam como é que era a região. Nunca se recusou a fazer um parto, porque era parteira, muitas vezes incorporava o espírito para poder resolver a situação de parto, que era complicado, para salvar a vida do bebê e da criança. Quando desencarnou, foi uma das pessoas assim que eu vi mais bem falada e comentada, porque ela vivenciou isso. Eu imagino que tenha sido despertar, e até hoje tem sido uma amiga muito grata ao meu coração. E eu os sinto constantemente me apoiando e me ajudando muito. Quando o Espírito Manuel fala, a morte não extingue, a colaboração amiga, o amparo mútuo. Então, quando nós procuramos, dentro da vida, erigir, construir, edificar no coração do próximo, aquele melhor sentimento em relação a nós, tenhamos a certeza de que, ao desencarnarmos, dessas almas, se estiverem encarnadas ou desencarnadas, com certeza, nós estaremos sendo amparados, nós estaremos recebendo essa colaboração amiga. É semeando no coração do próximo o melhor da nossa semente espiritual, o melhor da nossa palavra, do nosso sentimento, que nós vamos, de uma certa forma, diluindo esse mal que tenhamos feito em outros tempos, e diluindo o mal, de uma certa forma, nós vamos cada vez mais nos aproximando da angelitude. Muitos riem, muitos acham que isso é uma fantasia, que isso não funciona, mas em realidade, no fundo da nossa alma, como nós desejamos que seja assim. Como nós queremos acreditar que a morte não é o fim de tudo. Que os nossos amores, as nossas esperanças, o nosso querer, o nosso próprio amor à vida, mas não essa vida tão curta, tão tênue, que é a vida material, mas me refiro à vida eterna do Espírito imortal. Como é bom acreditar nisso, como isso nos reconforta, e como vai nos dando, de uma certa forma, alimento à nossa fé, à nossa esperança, à nossa confiança em Deus, na certeza de que, um dia, todos nós estaremos reunidos nesse grande rebanho do Senhor. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos irmãos uns dos outros, e a duras penas estamos cada vez mais nos conscientizando disso. Porque, em realidade, a nossa terra se transformará no dia em que realmente nos considerarmos filhos de um único Deus,
Não o meu Deus é mais poderoso que o teu, mas de um único Deus, um único Pai. E diante dessa verificação, ou realmente aceitando isso, nós nos vermos como aqueles seres criados por Deus. E nessa condição, efetivamente, somos irmãos. Somos companheiros de jornada. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos do apoio. Nós precisamos da amizade. Nós precisamos do carinho. Nós temos necessidade dessa vibração e que se pode trocar. E através dessa troca, assim nós vamos vencendo os percalços e as lutas. Os obstáculos vão sendo superados. As vitórias vão sendo alcançadas dentro daquilo que eu mereço alcançar. Então, quando eu deixo me levar pelo pessimismo, pelos pânicos, pelas síndromes, em realidade, eu estou me negando a me ver como um filho de Deus e com toda uma potencialidade, uma quantidade de talentos inimagináveis, porque ainda estamos muito longe da angelitude. Que o Senhor nos abençoe. O nosso tempo se esgotou. Que essa paz nós possamos senti-la. E que nós possamos ter essa certeza de que nunca estamos sós. Estamos sempre acompanhados por esses amigos que antecederam-nos nessa grande viagem chamada morte, que na realidade é a continuação da vida, e que eles estão, em nome de Deus, juntamente com aqueles que são nossos guias e protetores, também nos incentivando a perseverar, a querer continuar a viver e, dependendo da maneira como vamos retornar ao plano espiritual, não é isso que importa. Como será a morte? Não importa. Mas o que importa é como eu vou me apresentar diante deles, diante de Deus, se assim quisermos usar essa imagem, diante dos guias, dos benfeitores mais superiores, como estarei, como irei me apresentar em espírito diante desses nossos irmãos. Que possamos realmente chegar em condições melhores. Que possamos realmente chegarmos naquelas condições que possam nos propiciar aqueles momentos de deleite, principalmente no momento que eu sempre digo a Deus, que eu possa ter esse merecimento de rever muitos corações amigos que já partiram e estão no plano espiritual. Sejam eles familiares, amigos, companheiros, irmãos e humanidade. Mas são tantos corações, tantos amores, como será bom revê-los a todos. Mas façamos por merecer isso. Que o Senhor nos abençoe.